Bíblia no livro de Lucas, do seu capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso 14 e o 16 somente, amém? Lucas 15, verso 14 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Amém? Só aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nós conhecemos muito bem essa parábola, onde Jesus ele vai falar de um homem que ele tinha 2 filhos, e um dos filhos desse homem, o filho mais novo, um certo dia ele chega até seu pai e diz: Pai, me dá parte da minha herança. Olha, pai, eu não quero mais ficar aqui, me dá aquilo que me pertence. Então o pai, ele pega e reparte a sua fazenda entre aqueles 2 filhos. E nós sabemos, irmãos, que pela cultura judaica, aquele pai não tinha nenhuma obrigação de repartir os bens naquele momento, porque o pai, ele ainda não havia morrido. O filho mais novo, ao pedir a sua herança antes do tempo, ele vai, como eu posso falar? O filho mais novo, pedindo a sua herança antes do tempo, ele se torna ingrato. E ele desrespeita tudo aquilo que o pai ele havia conquistado ao longo do seu tempo. Aquele pai ele não tinha nenhuma obrigação. Mas assim é Deus, irmãos, para conosco. Muitas das vezes, quando nós queremos sair da presença do Senhor, Ele não vai nos impedir. Muitas das vezes Deus, Ele nos deixa nós seguirmos o nosso próprio caminho, para nós vermos e para nós sabermos que sem o Senhor nós não somos nada. O Senhor Ele nos dá o livre-arbítrio para nós decidirmos aquilo que nós queremos. E aquele jovem, ao pedir a sua herança, lá no livro de Provérbios, no seu capítulo 20, do verso 21, vai dizer o seguinte: que a posse de uma herança, quando ela é antecipada, ela não será abençoada. E nós sabemos que aquele jovem, ele pega aquele dinheiro e ele vai sair para uma terra distante, ele vai sair para uma terra longínqua. E muitas pessoas, irmãos, que se afastam da presença de Deus, elas partem para um lugar distante da presença do Senhor. Muitas pessoas que saem da presença de Deus, muitas das vezes não querem ver nem os irmãos por vergonha. E eu sei muito bem disso, irmãos, porque eu, por muitas das vezes, me desviei da presença do Senhor. E quando nós nos apartamos da presença do Senhor, nós ficamos com vergonha até de passar na porta da frente. Quando nós nos desviamos da presença do Senhor, irmãos, nós ficamos com vergonha de ver os irmãos. E aquele jovem, ele parte para essa terra muito distante, e ali ele começa a desperdiçar todos os seus bens, tudo aquilo que o pai havia lhe dado, tudo aquilo que o pai havia conquistado com o seu suor, tudo aquilo que o pai havia conquistado ao longo do seu tempo. Aquele jovem desperdiça tudo em questão de dias, em questão de meses. E nós sabemos que aquele jovem tinha vários amigos naquele momento. Quando tinha dinheiro, pastor, muitas pessoas aparecem. Quando a gente tem dinheiro, muitos amigos batem nas nossas costas. Quando nós temos dinheiro, muitos dos nossos amigos chegam até a gente. Mas quando o dinheiro acaba, nós sabemos que aquela amizade não é verdadeira. Nós sabemos que quando o dinheiro acaba, aquela amizade é só um momento. Nós sabemos que o dinheiro, irmãos, ele não dura para sempre. E Jesus, ele vai nos alertar sobre isso. Lá no livro de Lucas, no seu capítulo 12, do versos 15, Jesus, ele vai dizer: então lhes recomendou: tenham cuidado e não deixem ser dominados por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa, ela não consiste na abundância dos bens
achou que poderia fazer tudo aquilo que era ao contrário dos ensinamentos do seu pai. Aquele jovem na casa do seu pai, ele aprendeu muitas coisas, mas quando ele sai para fora, do mundo afora, ele vai fazer tudo aquilo ao contrário dos ensinamentos do seu pai. E nós sabemos que o dinheiro acaba, e aquele jovem, ele cai em si. Aquele jovem, pastor Luiz, se lembra de que quando estava na casa do seu pai tinha abundância de pão. Aquele jovem se lembra que quando estava na casa do seu pai ele tinha vestimentas boas. Aquele jovem se lembra que quando estava na casa do seu pai não faltava nada. E agora que aquele jovem está no mundo, ele está desprezado. Aquele jovem agora que está no mundo, os amigos o abandonaram. Aquele jovem agora se vê só. Aquele jovem agora se vê desprezado pelaquela sociedade. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele cai em si, ele vai dizer: eu irei e terei com meu pai e direi: Pai, eu pequei com meu Senhor. Me perdoa, Pai, porque eu quero voltar para a tua casa. Me perdoa, Pai, porque eu achava que no mundo eu iria ter felicidade. Me perdoa, Pai, porque eu achava que no mundo eu encontraria alegria. Me perdoa, Pai, porque longe da tua presença eu achava que eu seria feliz. Mas nós sabemos, irmãos, que longe da presença do Senhor não há felicidade. Nós sabemos, irmãos, que longe da presença do Senhor não há alegria. Nós sabemos, irmãos, que longe da presença do Senhor só há desprezo, só há angústia. E aquele jovem, ele vai e se levanta. Aquele jovem vai. E nós sabemos que quando aquele jovem gasta tudo, ele sai até as pessoas daquela cidade em busca de emprego. Aquele jovem sai desesperadamente em busca de comida. E nós sabemos que aquele jovem, ele vai e acha um emprego. Mas o emprego que ele acha, meu pastor Luiz, não é um emprego tão bom. O emprego que ele acha, pastor Luiz, não é um emprego digno para os judeus. Nós sabemos que o emprego que ele acha é para cuidar de porcos. E nós sabemos que os porcos eram considerados imundos pelos judeus. Nós sabemos que as pessoas que cuidavam de porcos eram consideradas imundas para os judeus. E aquele jovem, ele sente tanta fome que ele deseja comer a bolota que os porcos comiam. Veja, irmãos, a calamidade que aquele jovem ele chega. Veja, irmãos, até o ponto que o inimigo nos leva. Veja que quando nós estamos afastados da presença do Senhor, Satanás de início, ele coloca os melhores pratos na nossa frente. Satanás de início, ele coloca os melhores deleites desta terra nos primeiros momentos. Mas nós sabemos que quando tudo isso acaba, o inimigo ele nos leva para uma ruína muito grande. Nós sabemos que quando tudo isso acaba, irmão, só vem a tristeza, só vem a angústia, só vem a infelicidade para as nossas vidas. E aquele jovem, ele sente tanta fome que deseja comer a lavagem que os porcos comiam. E nós sabemos que aquele jovem, ele resolve voltar para a casa do seu pai. E a palavra de Deus diz que quando o jovem ele vai retornar para a casa do seu pai, ainda de longe o pai o avista, ainda de longe o pai vê que aquele filho que tinha se afastado, ele está voltando para casa. Ainda de longe o pai consegue enxergar aquele filho. E a palavra de Deus vai dizer que quando o filho ainda está distante, o pai o enxerga e corre até o encontro daquele jovem. O pai o enxerga e corre ao encontro daquele que estava perdido. O pai o enxerga e corre
estava morto. E muitas das vezes tem pessoas aí fora que ficam com medo de retornar para a casa do Pai, que ficam receosos de voltar para a casa do Pai, achando que o Pai não irá receber, achando que o Pai já esqueceu, achando que o Pai não ama mais. E nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que o Pai, Ele sempre está de braços abertos para receber aquele que se afastou. Nós sabemos que o Pai, Ele sempre está de braços abertos para receber aquele filho ingrato, aquele filho que saiu da presença de Deus, aquele filho que por algum motivo se afastou da presença do Senhor. Nesta noite eu quero te falar que o Pai está de braços abertos para te receber. Nesta noite eu quero te falar que o Pai não se esqueceu de você. Nesta noite eu quero te falar que o Pai ainda está à tua espera. Não sabemos, irmãos, quanto tempo aquele filho ficou distante. A Bíblia não nos fala quando aquele filho ficou longe da presença da casa do Pai. Mas uma coisa maravilhosa é que nós vemos que o Pai ainda estava o esperando. Nós vemos que o Pai ele estava na porta de casa esperando aquele jovem, aquele filho voltar. Deus ele não esquece dos seus. Deus ele não desampara aquele filho que ainda que pecou, ainda que se distanciou da presença de Deus, mas o Senhor ele ainda tem misericórdia. A palavra de Deus vai dizer no livro de 1 João, no seu capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda a condenação. Se porventura você pecou, se porventura você errou, eu quero te falar nesta noite que o Pai ainda te espera. O Pai ainda te espera naquele mesmo lugar. Nos lugares de oração, nos lugares onde você o chamava de Pai, nos lugares onde você tinha comunhão com Ele, já não tem mais. O Senhor ele ainda te espera naquele mesmo lugar. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor ele não se esquece do filho seu. A palavra de Deus nos diz, pastor Luiz, que pode uma mãe se esquecer do filho, pode uma mãe se esquecer do seu filho, do filho do seu bem, do filho que ela carregou, do filho que ela alimentou por sua vida. Essa mãe pode se esquecer do filho, mas o interessante é que o Pai ele não se esquece. O Pai ele não se esquece.
haverá. Aqui nós vemos, pastor, que aquele pai não tinha obrigação nenhuma de receber o seu filho de volta. Aquele pai não tinha obrigação nenhuma. Ele já tinha dado o bem que aquele filho ele tinha pedido. Ele já tinha dado tudo aquilo que o filho ele tinha de direito. Ele já tinha dado tudo aquilo que pertencia ao seu filho. Então ele não tinha obrigação nenhuma de recebê-lo. Mas pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, ele resolve receber o filho de volta na sua casa. E quando aquele filho ainda está vindo, quando ele está longe, aquele pai corre em direção àquele filho e o abraça e o beija. E aquele filho ele vai dizer: pai, me perdoa, pai. Me perdoa porque eu desperdicei todos os teus bens. Me perdoa porque eu me afastei da tua presença. Mas aquele pai ele não quer saber, irmãos. Aquele pai ele leva o seu filho para a sua casa. O filho imundo, o filho sujo, o filho que estava apacentando porcos, o filho que estava com as suas vestes imundas, o filho que acabara de vir de um chiqueiro de porcos, estava com as vestes sujas. Mas mesmo com as vestes sujas, o pai o abraçou. Mesmo com as vestes sujas, o pai o recebeu de volta em sua casa. E a primeira coisa que aquele pai vai fazer é chamar os seus servos. É chamar os seus servos e dizer: olha, hoje nós vamos festejar. Hoje nós vamos festejar. A melhor roupa que eu tiver no meu guarda-roupa, vocês vão pegar e vão vestir este meu filho. Peguem um anel e coloquem no seu dedo. Peguem uma sandália e coloquem nos seus pés. Porque este meu filho ele estava morto, mas ele viveu. Este meu filho tinha se perdido, mas ele foi achado. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se alegre com a volta do teu irmão que está perdido. Se alegre com a volta do teu irmão. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando um pecador se arrepende, há uma grande festa no céu. Quando um pecador ele decide voltar aos braços do Senhor, o céu, a festa, os anjos festejam diante da presença de Deus. Nós devemos nos alegrar por aquele que está perdido e decide retornar para casa. Devemos cuidar daqueles que decidem voltar para a presença do Senhor. Sabe por quê, pastor? Que muitas pessoas elas aceitam a Jesus, mas no outro dia elas já não vêm mais. É porque a igreja ela não tem cuidado. É porque a igreja ela não tem cuidado daquele jovem que decide retornar para a presença de Deus. Muitas das vezes, ao invés de nós ajudarmos, nós apontamos. Ao invés de nós ajudarmos, nós ajudamos a afundar mais quando nós deveríamos ajudar a levantar. Aleluia, Jesus. E nós vemos aqui que a veste nova, ao receber a veste nova, o filho pródigo é visto como um membro da família novamente, não como um servo ou um estrangeiro. A veste nova é um símbolo de
e de que ele foi lavado de seus pecados. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, aquele jovem, ele tira toda aquela roupa imunda, toda aquela roupa suja que ele estava vestido, e o pai lhe dá uma vestimenta nova. Aleluia. E é desse jeito que o pai ele quer fazer com esses que estão perdidos, com esses que estão distanciados, com estes que estão com a veste imunda. O Senhor, ele quer trazer de volta para a sua presença. O Senhor, ele quer dar vestimentas novas. O Senhor, ele quer fazer de você um filho e não um servo. Aleluia. E nós vemos aqui que o anel é um símbolo de autoridade, Glória a Deus. conhecimento, e de que o filho foi restaurado ao seu lado Aleluia, Jesus. como um filho, com todos os direitos e privilégios. Como eu falei, irmãos, aquele jovem ele já havia desperdiçado tudo aquilo que o pai havia lhe dado. Aquele jovem ele não tinha direito a mais nada naquele lugar. Mas mesmo assim, o pai, ao colocar o anel no seu dedo, ele vai restabelecer a herança àquele jovem. E nós vemos também aqui que aquele jovem, ao calçar as suas sandálias, nós vemos que as sandálias são um símbolo de que o filho foi chamado para casa e que ele está pronto para servir ao pai, Aleluia. não como escravo, mas como um filho. O Senhor não te quer como escravo, Ele te quer como um filho. O Senhor, Ele não te chama como escravo, o Senhor, Ele te chama como um filho. Nós sabemos que naquele tempo, os escravos, eles andavam descalços. Nós sabemos que naquele tempo, eram só os mais nobres que poderiam ter sandálias. E aquele jovem, ao receber aquelas sandálias, o pai ele está lhe restaurando tudo aquilo que foi perdido. Glória a Deus. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Ele quer restaurar tudo aquilo que o inimigo levou. Ele quer restaurar novamente tudo aquilo que você perdeu nesta noite. Então, irmãos, o Pai ele está de braços abertos para receber todos aqueles que pecaram. O Pai ele está de braços abertos para perdoar. O Pai ele está de braços abertos para receber. Basta somente nós confessarmos os nossos pecados. Basta nós somente reconhecermos quem nós somos, que nós somos dependentes do Pai. Basta nós reconhecermos que longe da presença do Pai nós não somos nada. Basta nós reconhecermos que longe da presença do Pai nós não temos nada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então aquele jovem é recebido com maior amor, com maior carinho. Aquele jovem é recebido com uma grande festa. E mais adiante, enquanto aqueles homens festejam, enquanto, pastor Luiz, o pai ele celebra a volta do seu filho, nós vemos que o filho mais velho, que ele estava trabalhando no campo, ele vai voltar, ele vai ver as músicas, ele vai ouvir as cantorias, e ele vai chegar até um daqueles servos e vai perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo neste lugar? O que está acontecendo? Por que está esse barulho? E aquele servo vai olhar para aquele filho mais velho e vai dizer: o teu irmão ele retornou para casa. O teu irmão retornou para a presença do Pai. E o teu pai ele mandou matar o melhor bezerro para festejar. Aquele teu irmão que estava perdido, ele foi achado. Aquele teu irmão que tinha morrido, ele reviveu. Então a palavra de Deus vai dizer que aquele filho mais novo ele se irrita.
Aquele filho mais novo, ele não consegue entender, porque estava tanto tempo na casa do pai, e mesmo assim o pai nunca tinha lhe dado nem um cabrito para ele festejar com os seus amigos. E aqui nós vemos, irmãos, que aquele filho mais velho, ele estava perdido espiritualmente enquanto o mais novo. A diferença é que aquele filho mais velho, ele saiu, aquele filho mais novo, ele saiu da casa do pai, enquanto aquele filho mais velho, ele permaneceu. Mas ele mesmo assim estava tão distante quanto o filho mais novo. Porque aquele que não se alegra com a volta do irmão que está perdido, está tão perdido assim como ele. Porque aquele filho mais velho, irmão, ao invés dele se alegrar com a volta do seu próprio irmão, a palavra de Deus vai dizer que ele fica furioso. E então o seu pai sai ao seu encontro. Aquele pai vai lhe chamar para festejar junto com ele. Mas só que aquele filho mais velho, ele não quer, ele não aceita. Aquele filho mais velho, ele não aceita aquela festa. Não devemos ser assim, irmãos. Nós devemos nos alegrar, irmãos, quando o filho ele está de volta à presença do Senhor. Nós devemos abraçar aqueles que voltam para a presença do Senhor. Devemos abraçar aqueles que decidem retornar para a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que Deus ele não nos rejeita. Mesmo que nós pecamos, mesmo que nós falhamos, mesmo os impuros que nós somos, mesmo os falhos e pecadores, mas mesmo assim o Senhor não nos rejeita. A palavra de Deus ela vai nos dizer que mesmo que nós formos infiéis, o Senhor ele ainda permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Aleluia. O Senhor ele permanece fiel para com a sua palavra. O Senhor ele permanece fiel, irmãos. Então nesta noite, eu não sei se você se afastou da presença de Deus. Eu não sei se o seu corpo está aqui na igreja, mas a sua mente, o seu coração está distante. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei de uma coisa: o Senhor nesta noite ele te chama. Aleluia, Deus. O Senhor nesta noite está de braços abertos para te receber novamente. O Senhor nesta noite ele te chama como um filho e não como um servo. O Senhor nesta noite quer ter novamente uma comunhão para contigo. O Senhor nesta noite quer te colocar novamente à mesa. O Senhor nesta noite ele quer te vestir com vestes novas. O Senhor nesta noite ele quer pôr anel no seu dedo. Ele quer calçar os seus pés com sandálias. Em nome de Jesus, não resista mais à voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Não resista mais ao chamado do Pai. Aleluia, Deus. Nós sabemos que neste capítulo Jesus ele vai falar algumas parábolas. E a primeira das parábolas é daquela ovelha que se perde, o pastor ele vai em busca. Nós sabemos que a segunda parábola é da dracma que acaba se perdendo, e aquela mulher ela vai varrer a sua casa e vai procurar. Mas nessa parábola do filho pródigo, o pai ele não vai em busca do seu filho. Nessa parábola do filho pródigo, o pai ele deixa, pastor Luiz. Pastor Josimar, o pai ele deixa o filho fazer o que ele bem entende. Nesta parábola do filho pródigo, o pastor ele não vai em busca daquele filho. E muitas das vezes nós vamos ser aquela ovelha que se desgarra. O pastor com seu amor, com a sua misericórdia, ele vai atrás. Muitas das vezes nós vamos ser como aquela dracma que vamos nos perder. Mas aquela mulher ela vai procurar. O pai ele vai nos procurar. Mas tem vezes que nós vamos ser igual o filho pródigo. E o pai ele
Ele vai deixar nós irmos até onde nós quisermos. O Pai, Ele vai deixar. O Pai, Ele vai deixar você quebrar a cara. O Pai, Ele vai deixar você fazer tudo aquilo que for da sua vontade para você entender que você é dependente do Senhor. Então aquele jovem ele decide retornar para o pai. Olha essa rebelde, sabe, pô? E aquele pai ele recebe com maior amor, com maior carinho, com maior cuidado. É desse jeito. Aleluia, Deus. Você pode ser o filho pródigo que errou, que pecou. Você pode ser o filho pródigo que se distanciou da casa do pai. Mas também como filho pródigo tem a atitude de se levantar. Mas também como filho pródigo tem a atitude de reconhecer que você é falho, que você é pecador e que necessita da presença do Pai. Mas também como um filho pródigo reconheça que longe da casa do Pai você não tem alegria. Mas também como um filho pródigo reconheça que longe da casa do Pai você não terá felicidade. Aleluia, Jesus. É somente na casa do Pai, é somente na casa do Pai. É somente na casa do Pai que você encontra a verdadeira felicidade. Aleluia. É somente na casa do Pai onde você encontra descanso. É somente na casa do Pai onde você encontra alegria, paz, comunhão com o seu irmão. É somente na casa do Pai. Aleluia, Jesus. Meu Deus. E para finalizar, irmãos, nesta noite o Senhor Ele te chama de volta. Nesta noite o Senhor está de braços abertos. O Senhor está com as suas mãos estendidas para te receber de volta na presença do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que as mãos do Senhor ela não está encolhida para que não possa alcançar. E nem os seus ouvidos está tampado para que não possa ouvir o teu clamor, para que não possa ouvir a tua oração. A palavra de Deus vai nos dizer que a oração de um justo ela pode ir muito em seus efeitos. Então volte para a presença do teu Pai. Deus que é verdadeiro. Volte para o braço do teu Pai. Volte para a casa do teu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. A parábola do filho pródigo, meus irmãos, ela nos ensina sobre o amor de Deus, o perdão e a alegria da restauração. O pai, ao receber o filho de volta, demonstra o amor incondicional e o desejo de celebrar a volta daquele que estava perdido. Então, Senhor, a maior alegria que o Senhor tem é daquele que está perdido e decide retornar para a presença. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Você é escolhido como filho. Você é escolhido como filho. Não despreze esse lugar a qual o Senhor Jesus ele nos conquistou através daquela morte pela cruz. Não despreze o teu lugar como um filho. O Senhor nesta noite te chama para uma nova aliança. O Senhor nesta noite te chama para um novo encontro. O Senhor nesta noite te chama para um novo recomeço. Papai. Até pecou, até caiu, até falhou, mas o Senhor te chama de volta. Deus Mas o Senhor te chama de volta porque Ele quer ter uma comunhão contigo. Aleluia. Mas o Senhor te chama de volta porque Ele sente saudade.
saudade de ouvir a voz do Filho. Oh, maravilha. A Bíblia não nos fala, irmãos, mas eu tenho a certeza que enquanto aquele filho estava distante, o maior desejo daquele pai era reencontrar novamente o filho. A Bíblia não nos fala, mas o maior desejo daquele pai era ver de volta aquele filho. E o maior desejo do Senhor é ter de volta na presença dele. O maior desejo do Senhor é te ter de volta na presença dele. Em nome do Senhor Jesus. E até aqui o Senhor me deu esta palavra. Aleluia. Como eu falei, eu não sou pregador, mas eu falei tudo aquilo que o Senhor me deu. Então que os irmãos, vocês possam ficar com esta palavra. Então que os irmãos possam entender que o Pai ainda está de graça para te receber. Amém? Que assim a presença do meu rico,